Senhoras e senhores, estamos de volta, porque a vida continua. O São Paulo foi eliminado da Libertadores, mas o tempo não para, as coisas não param. Tem Campeonato Brasileiro e tem Majestoso, clássico, no fim de semana, nesse domingo, em Brasília, o que já começa sendo inacreditável. São Paulo vai jogar um clássico em Brasília com o Corinthians, às 4 da tarde, São Paulo e Corinthians em alta, treino aberto, loucura. São Paulo ainda na ressaca da Libertadores. Então vamos falar sobre tudo isso aí. Escalação, arbitragem, lesão, tem jogadores lesionados do São Paulo, como vem o Corinthians também, coisas fora de campo, grana e tudo mais. Este vídeo que você acompanha, eu vou até tirar o Arnaldo da tela, ó. Ó lá, ó. Tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, daqui a pouco eu coloco um outro GC aí com um QR Code para você. KTO apoia o projeto do canal Arnaldo Tironi. Você vai lá, se você se cadastra, você usa o cupom TRICOLOR, tem 20% a mais no valor da sua aposta. No The Odds com a KTO, sempre com responsabilidade. Dê lá o seu palpite na KTO. Tem um link aqui na descrição também para você dar o seu palpite na KTO. Vou deixar aqui o QR Code para você também. Vamos lá, Arnaldo, vamos começar pelo começo. Vamos lá. Viajou todo mundo, é isso? E aí é uma discussão, deve ser o titular, deve ir o time reserva, poupar mais ou poupar menos, é isso? Esse é um dilema, né, Tironi? O força máxima, aquela expressão no Campeonato Brasileiro, agora ela é óbvia, só tem o Campeonato Brasileiro. Mas Sim. o que é a força máxima do São Paulo? Acho que essa é a discussão daqui para frente, né? Então, assim, o São Paulo não teve nenhum problema de lesão e não tem de suspensão entre os titulares, até então titulares, para o jogo contra o Corinthians. A exceção é o Michel Araújo, né? Que se machucou. Você falou qual que é essa lesão, né? O Michel Araújo vinha sendo um dos principais reservas, é verdade. Ele teve uma lesão no ligamento medial do joelho, a previsão de recuperação de 6 a 8 semanas. Não é cirurgia, mas ele deve, com isso, perder 2 meses. Faltam 2 meses para acabar a temporada. Então, você não dá para contar com o Michel Araújo. Agora, da turma que começou jogando, que jogou o primeiro tempo contra o Botafogo, não tem ninguém suspenso e ninguém machucado. E mais, né? Tem uma questão aí que eu acho que a própria reação dos jogadores à eliminação do Botafogo, dos principais jogadores. Então vamos lá, vamos pensar. Luiz Gustavo, que é um dos principais veteranos, líderes, falhou no gol do Botafogo. O Rafinha foi aquele que se envolveu na confusão no final do jogo, fez uma postagem depois da partida e tudo mais. Tal. O Caleri perdeu um gol, perdeu um pênalti, fez também declaração assumindo responsabilidade depois do jogo com o Corinthians. O Lucas perdeu o pênalti também, fez postagem. Tal. Então, esses principais jogadores do São Paulo, eles estão querendo dar uma resposta, ou se vendo obrigados a dar uma resposta. Então, assim, todos estão disponíveis e querendo jogar absurdamente contra o Corinthians. Aí a nossa questão é levantar se isso seria o melhor para o São Paulo, e não para eles, e o melhor para jogar contra esse time do Corinthians, que você descreveu que está em alta e tudo mais. Eu acho que essa é a discussão, né? Se esse time principal, eu vou botar entre aspas, porque agora, para mim, uma frente única só, a gente tem que discutir se o time principal continua sendo esse, é o ideal para jogar um clássico com as sequelas da quarta-feira pós derrota para o Botafogo. Muito bem, eu vou dar o meu pitaco aqui, aí você dá o seu em seguida. E vocês que estão aí em casa também dê os seus pitacos aqui nos comentários desse vídeo. O time principal, com essa turma toda que, enfim, fracassou na Libertadores, é o time que deve jogar ou deve mudar tudo, tirar os caras que estão cansados e tal? Eu acho que energia, vontade de dar a volta por cima conta muito para mim. Eu prefiro uns caras grandes e com sangue nos olhos querendo dar resposta. Caleri, Lucas, tal. Eu prefiro esses caras em campo do que você colocar lá o Galopo, sei lá quem, o André Silva, que até entrou muito bem, outros caras que talvez tenham sentido menos e estejam devendo menos. Eu gosto, eu particularmente acho legal. Me dá, inclusive, uma sensação que o torcedor adora, e eu gosto também, de que os caras se importaram com o que aconteceu.
Até porque eles estão na linha de frente, a culpa, eles admitiram a culpa e estão machucados como torcedor. Então, para mim, nada melhor do que eles falarem assim, não, olha, eu falhei, eu vou tentar melhorar isso aí e mudar mudar o cenário. E acho que aí isso já coloca no jogo, no confronto, que o São Paulo, ao menos, vai entrar muito mordido e não com o pneu arriado. Essa é a minha sensação. Sei lá, pode ser na hora que dê tudo errado, os caras estão cansados, não funciona e tal. Isso é o que eu acho, mas queria ouvir você e vocês aqui nos comentários. Fala aí, Arnaldo. Eu discordo frontalmente. Sim. Eu acho que esse aspecto... Vamos lá, então, primeiro, quem seriam esses caras, né? Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo, Bobadilha. Wellington Rato, Luciano, não William Gomes, Lucas e Caleri, né? O time que terminou o primeiro tempo contra o Botafogo. Esse seria o time para dar a resposta, o time mordido. Esses seriam os caras mordidos, né? Eu discordo por dois motivos principais. Esses caras não têm a energia suficiente para jogar às 4 horas de Brasília depois do que passaram na quarta-feira. Motivo 2, esse sistema, essa escalação, para mim, ela é a pior possível para enfrentar o Corinthians como o Corinthians vem jogando, em termos táticos, em termos de energia. É claro que essa escalação, ela, na tua visão, acho que é a visão da maioria, ela dá um certo álibi ao treinador, que vou colocar os caras principais e tudo mais. Mas, para mim, é a pior estratégia para jogar contra o Corinthians, na minha opinião. Aí, claro que eu não tiraria todos os caras, evidentemente não. Mas para colocar um time inteiro reserva, como jogou no Brasileiro, contra o Inter, praticamente, contra o Cruzeiro, mas eu mesclaria, sobretudo pensando em como joga o Corinthians. Para mim, o que o Corinthians tem hoje, taticamente, de energia, é o oposto a essa escalação do São Paulo. Muito bem, então vocês aí que estão em casa também falem o que vocês acham. Vai com a tropa de choque? Vai com tira jogadores? Quais que sairiam para entrar outros? Então dê aí o seu palpite também. Outro recado aqui para vocês, muito importante. Olho na tela aí, é o seguinte, rapaziada. O mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais do Brasil. Há 11 anos ele segue com o compromisso de revolucionar e facilitar a forma como os brasileiros investem. Em 2024, a gente teve um boom e o mercado de criptomoedas atingiu novos patamares. O Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo, valorizou mais de 100% nos últimos 12 meses. E como plataforma líder, o mercado Bitcoin oferece um ambiente ideal para você explorar essa e outras oportunidades. Ela tem um portfólio completo de ativos digitais, desde criptomoedas como Bitcoin, até ativos de renda fixa digital, para quem prefere investimentos mais tradicionais. Mais do que uma plataforma de negociação, o mercado Bitcoin é parceiro na sua jornada de investimentos. Quando você abre uma conta no mercado Bitcoin, e abrir a conta é de graça, você negociar qualquer ativo digital a partir de R$100, você ganha R$10 em Bitcoin para você entrar no mundo já das Bitcoins. Quando você cumpre esses passos, além do seu bônus em Bitcoin, que eu já acabei de falar, você vai poder ganhar um par de ingressos no camarote para um jogo do São Paulo, ainda nesse brasileiro, no Morumbis. Era para ser o jogo contra o Corinthians, virou o Brasília. A possibilidade é ser o jogo do Vasco, desde que ele seja no Morumbis. Se não for o jogo do Vasco, vai ser um outro jogo. Então, um par de ingressos você tem a possibilidade de ganhar no camarote para ver São Paulo no Morumbis, ainda nesse brasileiro. Quer começar a investir com confiança? Então vem, que o mercado Bitcoin é bicampeão na categoria Melhor Exchange de criptomoedas do Reclame Aqui, nos últimos 2 anos. Então aponta aí o seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela e aproveite. Tem um link na descrição aí para você. Vou deixar também um pouquinho a mais para você. Muito bem, Arnaldo. Para fechar o tema escalação... Vou me explicar. Quem você tiraria, por exemplo? Não, então, vamos lá. Como vem o Corinthians, né? Eu acho que isso implica para mim como deveria ir o São Paulo. É bom que a gente está falando antes, porque depois, né, quando o jogo acaba, dependendo da formação do treinador, talvez a escalação que o Zubeldia coloque agrade ao Tironi, não me agrada, e nós estamos falando isso antes do jogo, né? No pré-jogo. O Corinthians se solidificou nessas últimas semanas, ganhando todos os jogos sem tomar gol, num sistema que tem linha de 4 atrás, 3 volantes, o Rodrigo Garro e uma dupla de atacantes, né? Então o Corinthians joga hoje com 4 jogadores no meio de campo e uma dupla de atacantes.
O São Paulo, nesse sistema, nessa escalação, ele joga com 2 jogadores no meio de campo. Então seria Luiz Gustavo e Bobadilha contra 4 do Corinthians, né? Só para dar um panorama de como seria um duelo de meio. O São Paulo com a possibilidade de equilibrar essa questão tática com o Lucas, Luciano e o Wellington Rato no time é muito complicado, né? Você equilibrar o meio com o 4-2-4 que o São Paulo costuma jogar. Então, para mim, esse é um problemaço. Problemaço. Não encaixa, para mim, é quase como você querer colocar a sua proposta em cima de outro time que está numa melhor fase. E está mais descansado, né? O Corinthians tem lá uma ausência, o Thales Magno, e jogou na terça-feira contra o Fortaleza. Está fresco, descansou o Garro. Cara, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escalar um time. Então, para mim, contra o Corinthians, nesse sistema, ou eu jogaria com linha de 3 zagueiros contra Romero e Yuri Alberto para ter uma sobra e ter uma linha de 5 no meio para enfrentar o Corinthians, ou reforçaria o meio de campo, mantendo a linha de 4 lá com o Rafinha e o Wellington, mas botaria um jogador a mais no meio de campo de marcação, né? Colocaria ou o Marcos Antônio como terceiro, ou o Lisiero como terceiro, ou Rodrigo Nestor como terceiro. Faria alguma coisa para preencher o meio e equivaler aos 3 jogadores de meio do Corinthians, né? Enfim. Desses 3, 2 não são exatamente marcadores. O Marcos Antônio a gente viu no jogo contra o Inter, né? Ele Sim, não é um marcador. mas o marcador precisa ser o Luiz Gustavo para marcar o Garro. Eu estou falando os outros jogadores de meio do Corinthians que não são exatamente marcadores, mas eles jogam. Os outros volantes, o Bidon, o Charles, né? Ter gente no meio de campo, né? Não precisa ter o Santiago Longo ao lado do Luiz Gustavo, não é isso que eu estou falando. É ter gente no meio de campo para dar o 4 contra 4. Na formação do São Paulo, essa aí eu nunca... E hoje o Corinthians é o time que joga com mais gente no meio de campo no Brasil, né? Então eu só estou observando o Corinthians há algum tempo para dar a minha posição sobre essa escalação titular do São Paulo. Esse é o meu, porém, principal. Não é nem tanto o desgaste, que eu acho que vai pesar muito, o luto, mas a questão tática, na minha opinião, é o principal para não recorrer a essa escalação. Aí, para você escalar esses caras, você tira quem? Eu tiraria o Rafinha, eu deixaria o Lucas no banco, ou o Luciano no banco, um dos dois. Acho que o Lucas se desgastou demais na quarta-feira. Deixaria no banco para ele entrar no jogo, né? E colocaria uma linha de 3 zagueiros, com certeza com Igor Vinícius e Wellington na ala, com certeza. Colocaria um zagueiro a mais, ou o Sabino, ou o Juan, Igor Vinícius e Wellington, e tiraria o Rafinha e um dos jogadores do ataque. Muito bem, então tá aí. Vocês que estão aí em casa assistindo esse vídeo, primeiro, dê o seu palpite na KTO, tá aí o link, o QR Code na sua tela, o link na descrição. E, segundo lugar, dê aí a sua escalação, o que você acha que deve ser, deve ir com a tropa de choque mordida, deve tirar caras para fortalecer o meio campo e a zaga. O que fazer para esse jogo complexo aí contra o Corinthians? Lembrando que a tropa de choque do São Paulo, tropa de choque, que eu sempre coloco entre aspas, porque para mim é só pela experiência e não exatamente pela qualidade técnica, individualmente foi muito mal contra o Botafogo. É claro que tem um aspecto que o Tironi ponderou. Esses caras rodados, experientes, estão mordidos, evidentemente, por esse jogo, né? Tipo, eles estiveram muito mais na crista da onda do que o treinador, por exemplo, na derrota e eliminação para o Botafogo. Mas, para mim, o encaixe ou não encaixe tático pesa demais nessa decisão. Muito bem, árbitro. Eu perguntei para o Arnaldo, por que não o Rafael Claus? É um clássico paulista. Clássico de São Paulo. Não tem outro nenhum clássico grande. Por que não é o Rafael Claus? Não, não é. Eu sinceramente, eu estranho muito a questão quando o São Paulo manda jogos não ter nunca um árbitro dos principais, o árbitro óbvio. E outra vez não será o árbitro óbvio, vai ser o Rafael Klein, que é aquele árbitro gaúcho que apitou São Paulo e Atlético no Morumbi, que eu acho que ele é todo tipo influenciável, tal, inseguro. Eu não gosto. Vai ser o árbitro que vai apitar. Tem apitado vários jogos importantes de todos os clubes, é verdade, mas vai ser o árbitro. Para mim, deveria ser o Klaus também.
Bom, o jogo não vai ser no Morumbi, o que é bizarro, vai ser em Brasília. Vamos lembrar, né? No meio da semana, o São Paulo teve uma renda de 8 milhões, praticamente, com o jogo da Libertadores. Ah, claro, era o jogo da Libertadores, 8 lotou e milhões. papapi, tem todas as questões. Mas esse era um clássico. Era bem provável que esse jogo teria um ótimo público se fosse no Morumbi e ia arrecadar que fosse 5 milhões. Mas não vai ter, porque vai ter show do Bruno Mars no Morumbis. Vários, né? Shows. Vários shows do Bruno Mars no Morumbis. Aliás, você que gosta de Oasis, se prepare, porque o ano que vem vai ter Oasis no Morumbi. Deve ser em outubro ou novembro do ano que vem. Aí é outro papo. O ano Mas, que vem é outro papo. bom, o fato é que o São Paulo vai jogar em Brasília, em tese torcida única, mas é claro que tem até manifestações de, a torcida do Corinthians vai invadir, aquele papo todo. O Corinthians está fazendo um movimento, o treino aberto é um pouco isso, para evitar que as organizadas se mobilizem para infiltrar torcedores. Porque as organizadas, quando isso acontece, a organizada ela vai ser punida. E o Corinthians não quer isso, evidentemente, disputando 2 semifinais de Copas e contra o zona de rebaixamento no Brasileiro. Né? Então, o treino aberto era um pouco como acontece normalmente quando tem clássico em que o Corinthians é visitante, com o treino aberto para contemplar a organizada, incentivar e tudo mais. Agora, a turma de Brasília tal, não dá para você controlar todo mundo, né? Torcedores que vão a Paisana e tudo mais, corintianos, sei lá. O fato é que o estádio não vai estar cheio, né? O estádio é imenso, é o maior do país, né? O São Paulo vendeu uma baita de uma porrada, o ingresso não está tão barato, né? Então não vai ser como Vasco e Palmeiras, que foi o recorde público, porque, primeiro, são 2 torcidas gigantes também na região, 2 torcidas, não uma, que é do São Paulo, né? No momento bom para os dois, com meio a meio o estádio. Não vai ser nem de perto o ambiente de Vasco e Palmeiras. Vai ser um estádio de São Paulinos, majoritariamente, evidentemente, mas não lotado. Longe disso, bem longe disso. Que desgraça, hein? Bom, e aí, para fechar essa conversa aqui, além da eliminação na Copa Libertadores, teve aí um número não oficial de um déficit espetacular do São Paulo nesse primeiro semestre, e quarta-feira tem a votação lá para o tal do fundo de investimento, que é a bala de prata do São Paulo que a diretoria entende para começar a acertar as questões financeiras. E aí, como muita gente falou depois da eliminação contra o Botafogo, você não vai com arco e flecha lá tentar lutar contra um clube que gastou 60 milhões na janelinha aí do meio do ano. Transformou o time no meio do ano. E o São Paulo contratou lá por empréstimo o Marcos Antônio, não sei o que e tal. E aí, tudo tem limite. Você pode ter raça, você pode ter jogador que torce, pode ter a torcida maluca, mas isso tem um teto. E aí, muito parte da torcida já fala em SAF, tem que ter SAF, tem que não sei o que, não dá para competir dessa forma. E o São Paulo vai ter essa votação aí na quarta que vem, deve passar. Mas é uma bala de prata, né? Pode dar errado também. Na verdade, né, a gente sempre coloca essas votações de conselho para passar algum plano do presidente, do executivo, sempre tanto foi da reeleição, né, do Casares, nos momentos mais propícios esportivamente. Não é o caso, né? Ainda mais se o time não ganhar do Corinthians, né? Na quarta-feira. Só que a gente até fez uma live sobre isso, né? Essa bala de prata, esse plano de reestruturação financeira, que é a grande bandeira do segundo mandato do Casares. O que significa que o arco e flecha vai continuar por um tempo. O plano de reestruturação financeira prevê isso, que o São Paulo não vai investir maciçamente no time de futebol nos próximos anos. É para ter condição de, a médio prazo, estar numa condição melhor. Esse plano já passou no Conselho de Administração, como a gente falou na live, e a última etapa é passar pelo Conselho Deliberativo, que é basicamente dominado pela situação. Então, ele deve passar na quarta-feira. Passando na quarta-feira, e era compromisso aqui, a gente traria alguém da direção, ou o próprio Casares, ou os responsáveis pela confecção do plano, para explicar para vocês, tintim por tintim, né, qual é o passo a passo do São Paulo daqui para frente, mas a votação está marcada para quarta-feira no Conselho Deliberativo. Lembrando que não tem, vai ser a primeira semana de folga do São Paulo em muito tempo, porque na quarta-feira que vem tem as semifinais da Copa do Brasil, o São Paulo não está.
Então a gente vai tentar mostrar aí os detalhes desse negócio ao longo dos próximos dias. Bom, é isso. A gente tinha prometido ir para Brasília, deu errado, fez água a nossa proposta, a nossa ideia de ir para Brasília acompanhar ao vivo o São Paulo, infelizmente, mas vai ter live no canal, é claro. Eu e o Arnaldo estaremos aqui neste domingo às 6 da tarde, depois de São Paulo e Corinthians. Certo, Arnaldo? Exatamente, 6 da tarde em ponto, pós São Paulo e Corinthians, jogo decisivo, né? A ver como o São Paulo se comportará lá. Para mim, é aquilo. Tudo menos a derrota. Até o empate é aceitável. Perder vai ficar muito complicada a situação e praticamente livra o Corinthians das chances de rebaixamento no Brasileiro. Isso acabou virando uma questão de honra para a torcida, né? Atrapalhar o Corinthians depois de ter feito depois da eliminação da Libertadores, isso está inflamando a torcida ainda, né? Então, realmente, uma derrota amanhã, se salvar o Corinthians e se embananar, aí o tempo muda. Aí o E céu, aí o céu vamos fica mais. combinar que a direção que levou o jogo para Brasília não tem Sim. grande responsabilidade nessa história. No The Odds, deu seu palpite aí na KTO. A gente volta nesse domingo. Valeu, tchau.